Boa noite, né, Otávio? Mais Boa uma noite. vez, vamos ver o Isso. Otávio falar. Hoje nós vamos refletir sobre a passagem, a palavra que está em João, capítulo 16. Vamos ler somente o versículo 33. João 16, 33. Aqui, se você pegar do versículo 16 em diante, você vai ver um discurso bonito que Jesus faz. E a conclusão dele é o versículo 33, que é o que nós vamos meditar hoje. Onde, depois de vários ensinamentos, Jesus diz assim: referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Esse versículo aqui é talvez o meu preferido de toda a Bíblia. A palavra que Jesus fala, uma frase, mas uma frase tão forte, tão apropriada, eu acredito que seja até uma espécie de continuação do que nós falamos a semana passada, né? Então, para que a gente possa entender um pouco melhor o que Jesus está dizendo aqui, vamos pegar só essa frase final e vamos dividir ela em 3 partes. A primeira parte dessa passagem, Jesus diz: no mundo, haveis de ter aflições. Presta atenção, o jeito que o autor escreve isso. No mundo, haveis de ter aflições. Ponto. Veja que aqui não é uma possibilidade. Jesus está afirmando. No mundo, haveis de ter aflições. Ponto. Então, o que Jesus quer dizer? No mundo, vocês vão sofrer. Vai haver sofrimento no mundo. Não tem como. Não é uma opção. E a gente vive muitas vezes fugindo, por razões óbvias, né? De todo sofrimento, de toda dor. A gente passa a vida tentando se esquivar de sofrimento e tentando se esquivar daquilo que pode trazer dor. A gente traz uma cobrança diária de sempre decidir pelo que é certo, de sempre acertar nas decisões, porque se eu errar pode trazer consequência, eu posso sofrer. Então a gente passa uma vida em busca de acerto porque se errar a gente pode sofrer e a gente vive com esse peso, às vezes sofrimentos que nem dependem de nós, uma doença, algo que chega, e a gente passa a vida tentando se esquivar como se houvesse a possibilidade de viver sem. E aqui Jesus já começa dizendo: no mundo vocês vão ter sofrimento, e isso é fato. Então é claro que se nós pudermos evitar o máximo possível, a gente quer. Mas não acho que você vai conseguir. Você pode até tentar. E você pode minimizar, talvez. Mas se não for hoje, vai ser amanhã. Se não vier de um lado, vai vir do outro. Se não vier de cima, vai vir de baixo. E essa é a nossa vida. Essa é a natureza do mundo. Essa é a nossa realidade. Então nós não podemos achar que quando um infortúnio acontece comigo, ou talvez uma série deles, né? Porque às vezes vem na sequência... A gente fala: o mundo está contra mim, parece perseguição. A gente usa aquelas frases de efeito, né? Parece que quanto mais eu rezo, o dia seguinte daquela live que eu rezei aconteceu não sei o quê. E veja, não é que o universo está contra você. Não é. É que a vida é assim. No mundo a gente tem aflição. Para quem reza e quem não reza, e essa é a natureza do nosso mundo. A ausência de sofrimento nós vamos ter no céu. Lá sim nós vamos ter. Mas aqui não. Então, não ache que as coisas ruins que aconteçam, e eu falo isso porque quando nós vivemos um momento como esse, em que todo mundo parece que tende a potencializar aquilo que é ruim, não é o universo te perseguindo, é a natureza do mundo que a gente vive. No mundo, haveis de ter aflições. Ponto. Todos. Se eu passasse o microfone para o Max ou para a Admi e falasse assim: falam para mim o sofrimento que você tem hoje, agora. Ela vai ter um para falar, não vai, Admi? Todos nós. Cutuca a pessoa que está do seu lado, se você falar para ela assim: fala para mim o que te faz sofrer hoje, ela vai ter. Então não é com você, tem sofrimentos dos mais diferentes tipos, aqueles graves que podem tirar a vida, outros não tão graves, mas é sofrimento. E o mundo é assim. Ponto. Mas veja, se Jesus só viesse nos falar isso e fosse embora,
ia ser bem ruim. E até nem necessitaria, porque ele não precisa vir me falar que na minha vida eu vou sofrer, porque eu vivo, eu sei. Né? Então, Jesus vem e fala, primeiro, no mundo há vez de ter aflições. Mas ele continua. E aí nós vamos para a segunda parte. E Jesus fala, coragem. Ponto. Olha só. Coragem. Ponto. E eu, refletindo, pensava como é interessante Jesus ter escolhido essa palavra. Porque se eu falo para você, olha, você vai sofrer. Geralmente, o que eu vou te dar como conselho são outras coisas. Eu vou falar, persevere. Olha, vai vir o sofrimento, mas não desista. Continue. Talvez eu usaria persevere, perseverança. Ou, tenha fé. Ó, vai vir sofrimento, mas tenha fé, Deus está com você. E Jesus aqui não pede nem perseverança e nem fé. Jesus fala, coragem. Para que você precisa de coragem? Para que nós precisamos de coragem? Nós precisamos de coragem quando nós temos que enfrentar um medo. Nós precisamos ter coragem. Então pensa, por exemplo, numa criança que tem medo do escuro. Eu tenho um de 2 anos lá que está nessa fase. Todo dia ele chama e fala, papai, tem um monstro aqui. Veja, não adianta eu ir no quarto dele e falar assim, filho, mas tenha perseverança. Até o amanhecer isso passa, segura a onda. Não vai resolver o caso dele. Também não adianta eu falar assim, filho, tenha fé, Deus está com você. Não é o melhor conselho. O que ele precisa nessa hora é que eu chegue e fale, filho, tenha coragem. Você é mais forte que o monstro. Se ele aparecer, você fala, sai daqui. Ele precisa de coragem nessa hora, porque ele está diante de um medo. E não é perseverança nem fé, é mais do que tudo, é coragem. Se a palavra da semana passada foi fé, a dessa semana é coragem. Então, faz a ligação. Se Jesus fala, você vai sofrer, e me pede coragem, o que Jesus está subentendendo? O que ele está pressupondo? Que o sofrimento vai me trazer medo. Presta atenção se você não tem medo quando você sofre. Você pega um diagnóstico suspeito, às vezes não é nem a doença, mas você não entende o que está escrito no laudo, você já fica assim, a certeza que é isso, e você já fica com medo. Quando alguém perde um emprego ou alguma coisa parecida, você fica com medo, como é que vai ser o dia de amanhã, o que vai ser do meu futuro? Então percebe que geralmente o sofrimento ele vem associado ao medo. E é por isso que Jesus fala, coragem, porque você vai precisar enfrentar o medo que esse sofrimento trouxe. Então quando Jesus fala que nós vamos sofrer, que nós vamos ter aflições, a postura de Jesus é de enfrentamento. Você vai ter medo que vem desse sofrimento e você vai precisar enfrentar. Então, coragem, enfrenta. Você vai precisar lutar, você vai precisar pôr o seu coração nessa luta, pôr a sua alma nessa luta. E veja que a própria palavra coragem significa isso. Coragem, a etimologia dela é cor, que é coração, e aticum, que é agir. Então, coragem significa agir com o coração. Você vai precisar pôr o coração na tua luta. E eu queria que você pensasse agora, qual é a sua luta hoje? Qual é o medo que você tem hoje? Eu quero que você fale o nome dele. Porque às vezes a gente fala assim, eu estou com medo de tudo, estou com medo do que vai acontecer da vida. Não, eu quero que você dê nome. Hoje o meu medo é que eu perca o emprego, o meu medo é que me falte dinheiro. Dá nome, porque quando você dá nome para o seu inimigo, na minha sociedade, exato, eu estou com medo de não dar certo, dê nome, porque quando você dá nome aos seus inimigos, você tira metade da força deles. Se você luta, mas não sabe contra quem que é, você não sabe se ele vem por baixo, por cima, você fica naquele estado de pânico. Agora, se você sabe contra quem você está lutando, é muito mais fácil. Então, dê nome agora. Qual é a sua luta hoje? Qual é o seu medo hoje? Aonde que você precisa de coragem hoje? E aí você vai falar assim, mas Otávio, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu estou mais para desistir do que para enfrentar.
Da onde que vem essa minha força? E aí nós vamos para a terceira parte, para a terceira frase. Quando Jesus diz, eu venci o mundo. Ponto. Veja como Jesus divide as 3 etapas do nosso sofrimento de uma maneira tão bonita. Jesus está falando, se você não, a sua força vai acabar no meio do caminho, isso é normal. Mas, se o mundo te assusta, lembra que eu venci o mundo. Eu sou maior do que o mundo. É daí que vem a sua força. E eu falei um pouco disso a semana passada, do tamanho de Deus. Você precisa lembrar o tamanho de Deus, do Deus que você acredita. Por alguma razão, a gente esquece o tamanho de Deus. E se você pegar a palavra de Deus, vai ter algumas coisas que vão te ajudar. Vai dizer assim, por exemplo, Deus é aquele que quando fala as montanhas tremem. Deus é aquele que para o mar. Foi isso que a gente falou semana passada. Quem aí que consegue erguer o braço e falar, chega, e a tempestade cessa? Quem que o tempo obedece? A Bíblia nos diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Deus, lá no Antigo Testamento, diz assim, há outro Deus? Então que se levante. Não fiquei sabendo de nenhum que se levantou até hoje. E ainda que tivesse, se levantasse, ia sentar. Porque diante do nome de Jesus, ou melhor, não ia nem sentar, né? Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra. Se houvesse outro, iria se dobrar nos céus, na terra e no inferno. É isso que Paulo diz. Esse é o nosso Deus. E esse nosso Deus é grande. E ele está do teu lado. Então lembra disso. Porque se o mundo assusta, se o mundo te faz sofrer, se o mundo traz medo, primeiro Jesus fala assim, tenha coragem, mas depois ele diz que ajuda. Então veja, se nós precisássemos falar com outras palavras essa frase, de uma maneira que qualquer um entenda, apesar dela já ser clara, Jesus diria assim, olha, no mundo você vai sofrer, nenhuma nem 2 vezes, você vai sofrer. Mas você vai enfrentar o medo que esse sofrimento trouxer. E quando você falar, mas eu estou sem forças, você vai lembrar que se o mundo é grande, eu sou 1000 vezes maior do que o mundo, e a força vai vir de mim. Então olha só que bonito, porque você não é obrigado nem a ter as forças necessárias para vencer. Você vai até onde der, e a hora que faltar, Deus supre. Então eu queria que você lembrasse disso. Se o mundo hoje, se o sofrimento hoje, é o monstro que está lá no teu quarto, e você é a criança que está falando assim, papai, tem monstro aqui. Qual é o monstro? Você já pensou, eu já pedi para você falar o nome do seu monstro. Deus é o pai que entra no quarto, acende a luz e fala, filho, não tem monstro aqui não. Mas se ele aparecer, pode ficar tranquilo porque o papai está aqui. E aí você pega o filho no colo e aí ele dorme. E por que ele dorme? Porque agora não me importa mais se tem monstro aqui. Porque se tiver, o meu pai está aqui. Então lembra disso, gente. Se o mundo hoje é o monstro e você é o bebê que está com medo, chama o pai para entrar. Encolhe nos braços do pai. E aí o medo do monstro vai embora. Eu queria só terminar lendo 2 versículos que vêm antes dessa passagem aqui. E eu queria que você depois lesse tudo. Tá? Mas só para você ver o que Jesus diz antes disso. Ele diz assim, em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E há vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, ela sofre porque veio a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também, vós. Sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. E aí ele fala, no mundo a vez de ter aflição, coragem. Eu venci o mundo. Ponto final. Ai, que lindo. Deus abençoe você. Amém. E que você durma com essa palavra de Deus hoje, reflita sobre ela e deixe frutificar dentro de você e sua família.
Queria que você, antes da gente encerrar, consagrasse mesmo, pedisse para que Deus, Senhor, sela toda essa graça que entrou na minha casa. Agora sim, Jesus, se o Senhor quiser, pode trancar as portas e as janelas para que a tua graça não saia daqui de dentro. Toca na pessoa que está do seu lado, pessoa que você ama. Deus me colocava isso, assim, manifesta o amor para essas pessoas. Tinha um casal assistindo que vocês não dizem eu te amo já faz muito tempo. Lembra que a palavra de Deus é prática, a palavra de Deus não é teoria. Então não vá dormir sem dar um gesto de carinho para essa pessoa, sem amar. Às vezes, não tem quem consiga tirar o medo de uma pessoa, mas muitas vezes com um toque, falar eu estou aqui, conta comigo, eu te amo. Às vezes é isso que a pessoa precisa. Então, que você se lembre disso. Deixa a graça de Deus se tornar prática dentro da sua casa. Abençoa os seus filhos. E fala, Senhor, não saia mais de dentro do meu coração. Que tudo isso que eu vivi, que entrou aqui na minha casa, não saia. Nunca mais, Jesus, especialmente do nosso coração. Obrigado, Senhor. Quero só agradecer as pessoas que, claro, as pessoas que tiram o seu tempo para rezar, porque a gente vive um momento em que as pessoas são muito prontas para espalhar notícias, para ligar, para falar os mais variados assuntos. E muita gente na hora que é para rezar, daí não tem tempo e se torna ocupado de repente, né? Então, todo mundo que parou, que trouxe a graça para dentro de casa, eu queria agradecer. E eu tenho certeza que se Jesus estivesse com o microfone aqui do nosso lado, ele também agradeceria. Especialmente aqueles que hoje bateram no peito e falaram assim, eu vou ter coragem de enfrentar os meus monstros. Então, que Deus abençoe todos. E como a Adma disse, que você passe essa palavra de Deus adiante, porque é muito importante. Tem muita gente que está aflita, com medo, e às vezes um momento como esse, que você teve o privilégio de ter, pode também acalmar o coração de outros. É verdade.